Amigo, sou Maíse e desde já agradeço a honra do convite que me foi feito para estar hoje à noite aqui com vocês. Me recordo, para começar o nosso pequeno bate-papo, de Jesus, claro, o amigo incondicional de todas as nossas horas, quando ele, depois de crucificado, aparece primeiro para Madalena. E aí, Emmanuel, num dos livros psicografados através do Chico, costuma indagar: mas por que Jesus não apareceu primeiro para Pedro? Por que não apareceu primeiro para Maria, sua mãe? Por que justamente Madalena? Mas aí cabe a lição que Emmanuel completa na mensagem. Porque de todos, Madalena é que tinha realmente feito dentro de si a maior transformação. E Jesus queria nos deixar esta mensagem, de que ele procurou por Madalena após o seu retorno para dizer que continuava vivendo exatamente por isso, para que os discípulos, a começar pelos discípulos, pensassem: mas por que Madalena? E outra coisa que Emmanuel comenta é que Madalena acordou ainda à noite para ir até o túmulo de Jesus. Todos estavam dormindo, mas ela se preocupou em, antes que a madrugada surgisse, estar pronta para ir até onde Jesus tinha sido sepultado. Aqui entre nós, se Jesus dependesse de homem, estava perdido. Então lá vai Madalena com todo o seu pano, os seus perfumes, para realmente poder lavar o corpo de Jesus. E o mais interessante, que Emmanuel continua em outras mensagens comentando conosco, é que Jesus, em momento algum, veio à Terra e disse: olha, é assim, assim, assim que tem que fazer. E eu não preciso de vocês para que as coisas aconteçam. Muito pelo contrário. Você pega cada frase de Jesus e lá está: eis que vos mando, brilhe vossa luz, não desanime, sempre nos incentivando a caminhada, ao extraordinário momento de deixar de pensar apenas em nós e pensar no outro. E é claro que somos seres humanos dentro de um corpo de carne e vivemos as nossas ilusões. E há ilusões que são tão boas, tipo assim: eu conheço poucos espíritas igual a mim. Já conheci muito espírita que tinha essa ilusão. Agora eu já fiz a maior parte da minha transformação, falta só um pouquinho. E nós sabemos que mal começamos. Só ontem a noção do belo e do verdadeiro chegou ao nosso coração. Esse mês faz 51 anos que eu faço palestra. Tive o privilégio de começar aos 16 anos de idade e nunca mais parar. Mas a gente também vive de ilusão. Eu viajei muito ano passado e esse ano. Esse ano no Rio de Janeiro, depois que a palestra acaba, é que começa a dificuldade. Porque a palestra não tem problema nenhum. As pessoas depois é que querem conversar com você. Gente, se eu cobrasse R$1 por cada selfie que eu tiro, eu pagava as minhas contas e a de todos vocês. Porque a pessoa quer, não, eu quero que a minha mãe lá no Ceará saiba que eu te encontrei. Mas, numa dessas palestras do Rio de Janeiro, estou eu, com a fila aqui, conversando com as pessoas, vem vindo um homem. Gente, olhos verdes, grisalho, um corpo daqueles, uma camisa branca, moreno como o carioca sabe ser.
Ele vem vindo na minha direção. Eu, dando atenção na fila, pensei, é o destino. Esse homem que vem vindo na minha direção é o destino. E com detalhe, eu estava terminando uma palestra no Centro Espírita, na rua onde eu nasci, no Rio de Janeiro. Aí eu vi que tudo se coordenava. Meu Deus, esses espíritos são maravilhosos. Esperaram eu chegar aqui, na rua onde eu nasci, 67 anos depois do meu nascimento, para me trazer o meu destino. E ele vem vindo. Eu já não estava prestando atenção na fila aqui, porque ele vem vindo na minha direção. Falei, gente, é o meu destino. Ele se aproxima, se ajoelhou. Eu falei, pronto, agora é o anel. Eu ainda sou da época do anel. Ainda sou da época de ficar noiva, essas coisas. Ele segurou minha mão. Tudo isso na minha cabeça. Eu fazendo aquele ar assim de que estava com tudo sob controle, mas a cabeça fervilhando. Ele segura minha mão e eu imediatamente dei atenção para ele. Ele vira e diz, Maíse, eu vim te agradecer pelas muitas vezes em que as suas palavras me tiraram dos buracos onde eu me meto. Ali, eu segurei a mãozinha dele que estava na minha, dei 3 tapinhas e falei, meu filho, já virou filho? Porque eu vi que não era o meu destino. E vocês acham que eu tive coragem de perguntar quais eram os buracos? De jeito nenhum. Eu falei, vá com Deus. Eu tenho certeza de que Jesus, do último minuto, sempre te apoia e abençoa. E não era o meu destino. Tinha tudo para ser, mas não era. Porque a verdade é que cada um encontra o seu próprio caminho. E ai de nós, se nós resolvemos que o destino do outro, que muitas vezes não quer te ajudar, é o nosso. Quantas vezes a gente quer que a pessoa vá na casa espírita? A gente quer que ela tome passe, que ela faça o tratamento. Ela não quer nada. Ela quer ficar no cantinho dela, porque é um canto conveniente. Ela é a vítima. Ela é a sofredora para quem nada dá certo, ou sofredor. Então ela não vai sair dali, tranquilamente. Tem uma frase no Nordeste, eu andei muito pelas capitais do Nordeste, é um povo extraordinário, de muita sabedoria. Tem uma frase na Paraíba que diz assim, quando o defunto se levanta, o velório acaba. E o que isso significa? Tem gente que quer ser velada o tempo todo. Ah, coitado do fulano, nada dá certo para ele. Coitado, ele tenta tanto, mas nunca consegue. Mas se você se levanta e se você diz, agora eu vou mudar e a minha vida vai ser melhor, quem está te velando vai procurar outra coisa para fazer. Porque também existem aqueles que adoram velar. Querem que você fique daquele jeitinho. Por isso Jesus perguntou, quem dizem que eu sou? E os discípulos começaram, uns dizem que és Elias. E cada um dava a sua opinião do que tinha ouvido a massa falar. E, claro, Pedro afirma, tu és o Filho de Deus vivo. E por isso Jesus diz a ele, eu te louvo porque não foi nem a carne nem o sangue que te fizeram acreditar nisso. E ali ele coloca Pedro como a pedra fundamental daquilo tudo que viria depois para todos eles. Um dia, indignado, Pedro disse a Jesus, meu Deus, falam mentiras, dizem que és ladrão, que somos todos ladrões, contam histórias absurdas sobre nós. E Jesus disse, tranquilo,
Que importa a ti? Segue-me tu. Ele quis mostrar a Pedro que tudo diriam, e nada daquilo era verdade, mas a verdade era o que cada um faria. E ele afirma: eis que vos mando como ovelhas em meio a lobos. Parece dramática a frase, mas nunca foi tão real. Porque hoje, quando você vai a algum lugar e a pessoa te aponta, pode saber que alguém está dizendo: ah, lá vai ela é espírita. Antigamente, na época dos meus avós espíritas, isso dava cadeia. Porque o delegado de polícia perguntava: quem é esse Dias da Cruz aqui? Que remédios são esses psicografados por esse Bezerra de Menezes? Nas décadas de 20, 30 do século passado, era assim. Hoje, se você chega numa festa, as pessoas dizem: aquela lá é espírita. Aí a pessoa já te oferece uma Coca-Cola zero, que ela quer te contar um sonho. A outra quer te contar que tem uma poltrona na casa que ninguém senta, porque foi do bisavô, e ninguém pode sentar que começa a passar mal. Então, hoje é muito diferente. Mas existe algo que é absolutamente igual, e é o nosso grande desafio: nos transformarmos em pessoas melhores. Às vezes eu ouço um espírita dizer do outro: imagine fulano não tem critério nenhum, fulano devia ter feito isso e fez aquilo. Eu fico vendo a pessoa, e cá entre nós também penso nos meus defeitos, mas indago a mim mesma: mas nós não somos seguidores daquela doutrina que fala do livre-arbítrio? Nós nos esquecemos de que a nossa vontade livre determina o nosso destino. Se nós não quisermos nos transformar, ninguém fará por nós. E não adianta discurso, porque o outro só fará aquilo que ele quer. E às vezes nós nos decepcionamos, aconselhamos tanto e fulano foi no sentido contrário. Mas aquele caminho que fulano seguiu, embora seja o mais difícil, é muitas vezes necessário e fica como lição. Como temos também as nossas lições. Grambel era tão apaixonado pela esposa, mas ela tinha um problema, era surda. E o sonho dele era estar em sua biblioteca e poder ter um aparelho que fizesse um barulho, que ela ouvisse e pudesse atender, e eles pudessem se comunicar. E graças a esse amor pela esposa, Grambel inventa o telefone. Porque os seus sentimentos mais dignos pela mulher fizeram com que ele colocasse tratos à bola e inventasse o telefone. Entre outros momentos, podemos pensar: hoje não haveria celular se não houvesse telefone. Quando eu conto que nunca tive um celular, as pessoas me olham com pena. Aquele olhar assim de coitada, ela deve ter alguma dificuldade muito séria. E aí eu já conto logo que uma querida amiga, depois de mais de 45 anos de casamento, descobriu que o marido, um homem perfeito, tinha outra pessoa por causa de um celular. E aí, no instante, a pessoa fica quieta, querendo ouvir a história. E realmente ela estava conversando com ele médico, um amigo tinha sofrido um acidente, ela queria encontrá-lo para ir até o hospital socorrer o amigo. De repente ela escuta um cachorro latindo. E ela escuta o marido dizendo inadvertidamente: fica quieto, para o cachorro. Ora, ela desligou e pensou: nós não temos cachorro. E foi a partir daí que toda a história se desenrolou. Era um marido maravilhoso, fazia tudo para ela. Mas no sábado à tarde era sagrado, ele jogava tênis. E adivinha o que era o tênis que ele jogava no sábado? Era outra pessoa na vida dele. E claro que se divorciaram.
Hoje os dois, muito idosos, permanecem cada um de um lado, solitários, e as duas filhas costumam dizer a ela: você não devia ter se separado. Ele era um homem tão maravilhoso, mas cá entre nós, você consegue estar ao lado de alguém que pode ser maravilhoso, mas não é sincero com você? E é por isso que Jesus veio mais do que nos dizer que nós precisávamos nos transformar. Ele veio nos mostrar uma outra existência, que seria o nosso grande objetivo de viver para sempre. Charlie Chaplin, o gênio do cinema, já tinha tido pelo menos 2 mulheres, era um homem de muitas namoradas, mas um dia ele encontrou uma jovem de 19 anos. Ele tinha 40 e ela foi o grande amor da sua vida. Casaram-se, tiveram 7 filhos e ela o pranteou na morte até morrer também, 13 anos depois dele. Os filhos e netos até hoje contam que ela nunca mais foi a mesma depois que ele morreu. Ela se chamava Wono Liu, era filha do grande escritor Eugênio Liu. E quando o pai viu que ela ia se casar com um homem muito mais velho, ainda mais sendo Charlie Chaplin, disse a ela: nunca mais me procure. Se você tiver filhos com ele, ela teve 7. Não me venha mostrá-los, eu não quero conhecê-los. E quando, anos depois, ele já estava muito doente, pediu que ela levasse os filhos, que eram netos dele, para que ele os conhecesse, e ela nunca levou. Porque ela foi fiel ao que o pai havia dito: nunca me procure se você se casar com Charlie Chaplin. E ele morre, Charlie Chaplin, em 77, no dia de Natal, e ela viveu 13 anos além, mas os filhos mesmo contam até hoje. Nunca mais foi a mesma pessoa, porque o amor entre os dois era algo impressionante, que chegava às raias da dificuldade real de manter-se equilibrado com a ausência do outro. Jesus sabia muito bem que mal começávamos na nossa caminhada evolutiva. Ele, de forma alguma, deixou de atender as pessoas que o buscavam, mesmo sabendo que transformação demoraria muito para quase todos. Lembram-se dos 10 leprosos? Apenas um voltou para agradecer a Jesus a cura que tinha tido. E Emmanuel diz que dos 10, só um, justamente esse, que volta para agradecer, era o único que tinha merecimento para ser curado. Mas estavam os outros 9 junto. E Jesus, então, traz a cura para os 10. Mas aquele que volta para agradecer a Jesus era justamente o único que tinha merecimento para ser curado. Outra coisa que a doutrina espírita nos ensina: merecimento é uma poupança. Aqui você agradece, aqui você faz alguma coisa pelo fulano, e no seu dia de rogar ajuda, então as forças do bem sabem quem você é. Porque você comprovadamente, ao longo do seu dia a dia, de forma anônima e simples, de alguma maneira, ajuda alguém. Nem que seja com o seu silêncio. E há, claro, pessoas que inadvertidamente transformam a própria vida, transformando a vida em torno, que é o que os espíritos amigos dizem, que todos nós temos que fazer. Napoleão Bonaparte tinha uma missão impressionante. Ele era Júlio César de volta à Terra, o grande imperador romano. Mas, cego pela ambição e pelas vitórias nas batalhas, levou tristeza e morte para muita gente. E na solidão de Santa Helena, já exilado, alucinado de dor,
porque o câncer que começara no estômago, então lhe consumia o corpo todo, ele tinha visões do que teria sido a sua missão e o mundo se ele tivesse sido um pouco mais cheio de carinho na sua busca pela total subserviência das pessoas em relação a ele. E os espíritos amigos contam que recentemente ele estava na Terra, foi líder de uma nação, ajudou como pôde a essa nação e retornou ao mundo espiritual no anonimato, esquecido, em pequena fazenda no interior de seu país, saudoso da esposa que havia morrido anos antes e que ele não pôde salvar. Ela teve um câncer devastador, amigos presidentes dos países propunham a ele tratamento para ela em qualquer lugar do mundo, mas nada adiantou. E ele viveu a sua solidão até o fim, mas pela primeira vez cumpriu o prometido. Saiu da Terra anonimamente, praticamente esquecido da mídia, da sociedade, e quando a televisão mostrou, morreu fulano, meu Deus! E teve gente que me disse, eu achei que ele já tinha morrido. Era assim que ele queria partir uma vez mais da Terra, dessa vez de forma serena. Ele, o grande Júlio César, ele, Napoleão, detalhe, os espíritos contam que, como Napoleão Bonaparte, no mundo espiritual, lhe foi acreditado também o positivo das coisas que ele fez avançar. Muitas viúvas e órfãos, mas também progresso. Porque a guerra também traz progresso. E quem lê o Livro dos Espíritos sabe, há determinados períodos que o homem da Terra, no seu egoísmo e orgulho, não consegue evitar evoluir através da guerra. E os espíritos amigos sempre dizem que são preocupados com o destino deste planeta, porque está na mão de todo encarnado que aqui está, que nós consigamos dessa vez tornar esse planeta melhor do que o temos tornado até hoje. Há pessoas escolhidas, há pessoas que se escolhem para o melhor. E domingo passado, dia 5 de dezembro, na verdade, o último, fez 69 anos que uma jovem negra subiu num ônibus no Alabama, sentou num dos 4 lugares destinados à sua cor de pele, e mais à frente o ônibus parou e 4 homens brancos subiram. Na mesma hora, o motorista virou-se para trás e disse aos 4 negros que estavam sentados, incluindo ela, levantem-se para que os 4 que entraram agora possam sentar. Porque eram 4 homens brancos e os 4 lugares destinados aos negros tinham que ser desocupados. Mas naquele dia, aquela moça resolveu que dessa vez ela ia fazer diferente. E ela disse, eu não vou ceder o meu lugar. Eu cheguei primeiro, eu sentei, eu não vou levantar para dar o meu lugar a ninguém. O motorista indignado, vou parar no próximo ponto e chamar um policial. Fez isso. Quando o policial subiu, a segurou pelo braço com violência. Levante para ceder seu lugar. Ela imediatamente se desvencilhou, sentou-se e disse, como é que o senhor sabe que existe uma lei que me obriga a levantar e ceder o meu lugar a um branco? Eu não vou dessa vez levantar. E o policial a arrastou para a primeira delegacia e ficou famosa a foto de Rosa Parks, a jovem negra, com uma placa na frente, segurando o número com que ela estava sendo processada por não ter cedido seu lugar a um branco. Mas
a história num dia, 2 dias, sem internet, sem nada, apareceu. E durante mais de 700 dias, 700, nenhum negro ou negra subiu num ônibus no estado do Alabama e depois em todos os Estados Unidos. As senhoras brancas ficaram desesperadas, porque o almoço era servido com atraso, porque as empregadas iam a pé de casa até o lugar em que trabalhavam e levavam mais de 2 horas para chegar. E havia um pastor jovem que falava sobre a busca de igualdade desde sempre. Era Martin Luther King, que em 1963, iluminado, diz à multidão em Washington: eu tive um sonho, eu tenho um sonho, que os meus filhos um dia vivam numa terra em que a cor de pele diferente não tenha significado. E Rosa Parks, aquela garota que se recusou a se levantar e ceder o lugar dela, mudou o mundo. Embora, infelizmente, o racismo ainda exista em todos os lugares do mundo. E aqui no Brasil, então, minha Nossa Senhora. Recentemente, uma pessoa me disse: eu não assisto mais novela, porque agora só tem atores pretos trabalhando. Eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo, mas ela convictamente estava me dizendo aquilo. Por isso, meus amigos, não adiantará dizer que somos espíritas se a verdadeira transformação não estiver dentro de nós. Fiquemos quietos, porque uma vez dizendo-nos espíritas, nos observarão. Quantas vezes eu ouvi: mas você não é espírita? Espírita estuda muito. É responsabilidade nossa. Dizemos que estudamos muito, que lemos muito, então vamos realizar muito. Se algo eu desejo para cada um de nós, encarnado ou desencarnado aqui presente, é que 2025 signifique o ano de transformações necessárias, aquelas que nós sabemos que precisamos fazer. Estamos adiando, não sabemos por quê. Vamos ensinar aqueles que vêm depois de nós que tudo aquilo que se adia é problema para o futuro. Uma vez Chico Xavier perguntou a Emmanuel qual a frase mais difícil que podemos dizer na Terra, e Emmanuel respondeu: amanhã serei bom. Amanhã serei bom. Porque nós não sabemos se o amanhã será dentro do corpo ou fora dele. Então, desejo demais que todos nós nos transformemos. Tocou meu telefone de casa: Maíse, você viria à Suíça fazer palestra? Vou, deixa eu perder 30 quilos primeiro, para poder comer chocolate. Então, o nosso egoísmo sempre funciona. Imagine se eu vou à Suíça em 2026 e não vou comer chocolate. Mas até lá, 30 quilos a menos. E vocês vão ficar de olho em mim. O importante, meus amigos, é que Jesus, essa alma maravilhosa, o irmão mais experiente, está sempre nos aguardando no último minuto da nossa necessidade, para que ela deixe de existir e se transforme em trabalho, em carinho, em renovação. Que Ele nos guarde, que nos abençoe, que na nossa hora mais difícil nós possamos dizer: eu posso, Senhor, eu posso porque confio em Ti. Deus nada mais é o nome que nós damos às forças que nos trouxeram para esse mundo e que um dia nos farão retornar para sermos ainda mais felizes do que somos. Que Ele nos abençoe e guarde hoje e sempre.